Bom, a 12ª semana da NFL chegou ao fim, então, né? Agora voltamos para analisar aí todos os jogos aí dessa semana. Esse é o vídeo da seleção que a gente faz dos principais jogos aí, né? Por favor, curtam, compartilhem. Podem xingar aí, tem umas pessoas aí meio raivosas pelo mundo, né? Mas faz parte, a gente gosta de todos os tipos de críticas, positivas ou negativas. E então é isso aí, espero que vocês continuem nos assistindo. E para começar, falar aí sobre um pouco dos jogos de quinta-feira, né? Do Thanksgiving. E o primeiro, Minnesota Vikings contra o Detroit Lions, né? O jogo da tarde, acho que era o principal jogo do dia mesmo, né? Basicamente valia aí o que a gente pensa, o título da divisão, né? Pelo menos se o Vikings ganhasse, já estaria muito próximo, né? O Lions, mesmo que ganhasse, ainda teria que suar, mas no final das contas, o Vikings venceu. Contou com uma atuação muito, muito boa do Case Keenum, né? Acho que no primeiro tempo, especialmente, do jogo, ali no primeiro e segundo quarto, ele jogou muito bem, acertou basicamente tudo que tentou. A defesa do Lions não teve sucesso em parar em momento nenhum, né? Acho que a defesa do Lions é daquelas meio suave demais, né? Não é uma defesa que bota medo, eles não vão muito forte nos tackles, então o Lions e a defesa do Vikings é exatamente o contrário, né? É uma defesa muito dura ali que realmente arrebenta o adversário e o Lions sentiu bem isso, né? Acho que o problema do ataque continuou, né, no Lions, apesar de ter melhorado um pouco nos últimos jogos, acho que engana um pouco o fato de ter enfrentado vários times fracos, né? Como a gente já havia até comentado um pouco sobre isso. E nessa semana aí, nesse jogo, o Stafford não teve uma partida muito boa. Ele até no final tentou, mas o primeiro e segundo quarto dele foi bem fraco. Ele errou lançamentos ali com pessoas livres, né, com recebedores livres. Até no final, né, eu lembro que naquele momento ali, um pouco antes dele ser interceptado, teve um passe no meio ali que ele deu um passe muito forte, que foi em cima do Golden Tate ainda, e era fácil, porque o Golden Tate estava aberto, ele estava livre. Então, realmente, a partida do Stafford não foi boa. E juntando tudo isso com o problema da defesa e com a falta de coordenação que o time tem, né? Acho que alguns momentos chaves do jogo foi, por exemplo, aquele lance também do Golden Tate do Golden Tate que ele recebe a bola, ia ser a primeira descida e ele volta, né? E aí era a terceira descida, eles tiveram que chutar o punch. Então isso daí matou o ataque. Era um ataque que podia ter empatado o jogo naquela hora. E também teve um outro momento que o treinador do Lions não desafiou uma jogada do Vikings que foi claramente não foi first down e ele não desafiou. Então, se você junta tudo isso e enfrenta um time tão organizado quanto o Vikings, né? Que tem um ataque que tá funcionando muito bem, uma defesa que é muito forte, acho que fica muito difícil vencer mesmo e foi o que aconteceu. Então agora 3 jogos de diferença entre Detroit e Minnesota, acho que basicamente só se alguma coisa muito bizarra acontecesse, né, no sentido aí do Vikings perder todos os jogos até o final, não acho que vai acontecer, o time é muito bom. E realmente acho que essa divisão tá basicamente decidida e agora tem que ver se o Lions vai conseguir ir pro Wild Card no resto do ano, né? Vai ser uma missão complicada, mas ainda tem chance. Eu acho que o termo que você está buscando para a defesa dos Lions é uma defesa frouxa. Basicamente. É uma defesa que não consegue pressionar o quarterback. Nas últimas semanas também está tendo dificuldade em questão de turnovers, né, que era muito bom no começo da temporada. E você precisava pressionar principalmente o Case Keenum, né? E quando a defesa conseguiu chegar nele, a fase é tão boa que ele está conseguindo se livrar, ele está muito bem fora do pocket. E a gente tinha falado também como essa defesa tinha dificuldade contra quarterbacks que correm, que são móveis, né? Foi assim contra o Trubisky, contra o Kaiser, né, que eles tiveram dificuldade, e a gente pensou que contra o Case Keenum seria uma dificuldade maior com os passes em profundidade, né? Foi isso e também porque ele correu, ele viu que tinha espaço, conseguiu conquistar first downs correndo com a bola, então foi mais uma grande atuação dele. Do jogo terrestre também, o Vikings de novo controlou o relógio, mais de 10 minutos em comparação com o dos Lions, que não consegue correr com a bola, né? Isso é um grande problema. Não existe. E daí quando o Stafford também não está num grande dia, o ataque simplesmente não funciona. Então, juntando a defesa e o ataque, é muito difícil ver esse time chegando nos playoffs por competência.
né? Vai ser basicamente pela tabela. E mesmo assim tá difícil, porque, por exemplo, o Falcons agora, que a gente achava que não ia brigar por playoffs, voltou com muita força. Então já é mais um time ali. Já tá na frente do Lions. Exatamente. Então são 3 times daquela divisão, né? Ainda tem o Rams, tem Eagles, Saints, tem o próprio Seahawks, então é bastante complicada a situação deles. Dentro da divisão, muito difícil levar agora. O Vikings está muito consistente, é só fazer o jogo dele. A defesa também jogando muito bem, o Griffin, um grande jogador. Eu acho que ainda tem gente que não confia no Case Keenum, né? Porque todo mundo está esperando ele nos playoffs. Realmente, a gente tem um pé atrás com ele, mas... Quer queira ou não, ele é um jogador experiente, né? Exatamente. Ele tem muitos anos de liga já, então, teoricamente, se ele continuar o que tá fazendo, não tem muito por que desconfiar. Mas é difícil, né? Pelo histórico dele, né? Primeira grande temporada, então, mas eu acho que além da coordenação que também tá fazendo ele jogar muito bem, ele tá num grande ano. Então é um misto disso. Eu acho que é um time que vai brigar forte nos playoffs, com certeza. Acho que tem que confiar nesse time. E tem tudo para levar essa divisão, com certeza. Acho que foi um jogo que mostra, né, a diferença total entre essas equipes nesse ano. Você vê um Vikings totalmente irregular dentro do jogo, tanto no ataque quanto na defesa. E você vê um Lions que tem bons quartos e no outro quarto já volta um estilo diferente, né? Começa muito mal, geralmente começa muito mal a partida, aí tem que buscar. Então, o resultado acho que não poderia ser outro. A gente talvez confiava um pouco mais no Lions pela urgência, né? Porque precisava ganhar essa partida mais do que nunca. E também por jogar em casa. Mas Minnesota mostrou uma frieza muito grande, né? Principalmente no começo do jogo, não caiu nessa pressão. E ganhou de forma merecida. E de novo lançando a bola, né? O ataque corrido funcionou, obviamente, mas quando precisou lançar a bola, a equipe lançou muito bem de novo. Eu acho que Minnesota está mostrando ser um time extremamente competitivo, o que não merece ser o titular. Eu acho que, né, vamos ver o que vai acontecer com ele ano que vem, na verdade. Acho que fica até engraçado, porque o Vikings obviamente vai querer testar o seu quarterback franchise, né, que é o Bridgewater. Eu acho que não tem porquê quando ele estiver totalmente saudável. Mas você já pensou, vamos supor que só imaginando aqui, supondo que o Vikings chega num Super Bowl da vida, perde ou tanto faz. Você acha que ano que vem os caras vão mandar o Case Keenum, o cara que levou o time pro Super Bowl, embora? Eles vão mandar embora. Mas aí vão deixar ele no banco. Não, obviamente que é um outro ambiente. Se eles levar o time ao Super Bowl. Mesmo que final de conferência, eu já acho assim que seria... Sim, seria um absurdo. Seria um absurdo mesmo. Com o Case Keenum seria um absurdo. Mas, realmente, a gente vai ter que esperar pra ver. E ele não é um jogador velho também. Não. Nem... Dá pra você botar um voto de confiança que ele ainda... Eu acho que ele vai acabar saindo vitorioso dessa temporada, querendo ou não, né? Porque se ele não ficar em Minnesota, ele pode ir pra qualquer outro time. Da NFL nesse momento, alguns para ser titular até, outros para ser um bom reserva. Então eu acho que para ele tá valendo muito já. Mas a gente sabia que esse time de Minnesota o que faltava era um quarterback. O resto do time é um time bem competitivo e eu acho que tá mostrando isso esse ano e vai chegar muito forte nos playoffs. E Detroit eu acho que realmente acabou por aqui. Acho que essa era uma partida que a equipe precisava vencer, principalmente pensando, eu acho que mesmo vencendo essa partida contra os Vikings, não acho que ela ia vencer a sua divisão. Acho que estava muito difícil, mesmo vencendo essa partida. E a questão essa briga contra os outros times, parece que o Lions é o time mais fraco nesse momento, né? O time que menos está empolgando, que menos está com vontade, parece. Então, por mais que a tabela pareça fácil, eu não consigo confiar nesse Lions hoje. Então é uma equipe que vai ter que mudar do nada aí para essas últimas rodadas, porque se realmente continuar jogando dessa forma, principalmente nesses jogos importantes, né, contra equipes mais fortes, o Lions realmente não sai do lugar nessa temporada, infelizmente. Algumas pessoas dizem que eu sou meio drástico, assim, mas eu acho que não tem muito futuro esse time se não mudar tudo lá. A gente já conversou sobre isso, mas é porque parece que chegou meio que no auge. Ano passado, supondo. Esse ano não, né? Mas ano passado parece que o time chegou no auge, porque dá pra perceber que o time não consegue organizar um jogo terrestre bom. Isso não... apesar da minha opinião, o Abdullah não é o melhor jogador, o melhor running back, nem de longe, mas não é culpa só dele, né? Dá pra ver que a linha ali, a organização como um todo do ataque é ruim. Então, eu acho que... Eu não sou a favor de ficar trocando de técnico toda hora e tal, mas eu acho que a partir do momento que o time não tem pra onde evoluir... Realmente, parece um time que parou no tempo. E parece que é muito falta de comando em algumas coisas. O exemplo típico foi o que eu já falei. Foi um challenge claro ali, o cara não teve o pulso, não teve a coragem. Cara, aí desculpa, mas não é o suficiente pra você
fazer um time vitorioso. Mas, enfim, né? Obviamente isso é pro futuro, essa temporada vai continuar assim, né? E agora vamos falar aí sobre um dos times mais quentes da liga, né, no momento, contra um dos times mais frios, né? O Chargers venceu aí o Dallas Cowboys também no Thanksgiving, né? Já tá quase alcançando aí o Chiefs, né? Contando aí com essas últimas semanas horrorosas do time de Kansas lá. Acho que dessa divisão não é nenhum crime, aliás, pelo contrário, falar que o Chargers é o melhor time dessa divisão atualmente. Agora que a diferença tá muito pouca, eu acho que ele já chega até meio que ser favorito a vencer essa divisão já. Por mais que esteja atrás, do jeito que a coisa tá andando, realmente é um time que se colocou em outro nível nos últimos jogos. E o Dallas, acho que o Dallas é outro caso de que acabou, né? Agora, sem chance de playoffs, basicamente. Se o Lions tá com pouca chance, o Dallas que tá atrás, né, com menos vitórias, tem menos chance ainda, né? Tá empatado até com o Redskins, né, no final das contas, então... E vão se enfrentar agora, então... Realmente é muito difícil. Eu não duvido que esse time não fique nem em segundo na sua própria conferência, porque eu, particularmente, no momento, prefiro o Redskins do que o Dallas, se tivesse que botar a mão no fogo e apostar entre os dois. Porque esse ataque do Dallas não tá funcionando, e a defesa menos ainda, né? Foram 434 jardas do Philip Rivers. Acho que foi a melhor partida dele no ano, né? E a melhor partida dele que eu lembro em muito tempo. Porque nos últimos anos o Philip Rivers tem tido bons momentos e também momentos não tão bons, né? Às vezes ele vai lá e lança 300 jardas, às vezes não. Mas nesse jogo realmente ele jogou bem e o Chargers dominou o jogo do início ao fim, né? Não teve nem chance. E o Dallas, acho que terceira vez seguida, que faz menos de 10 pontos. Isso não acontecia desde meados da década de 60. É uma situação complicada. É um time que perdeu duas peças importantes, né? O Elliott e o Sean Lee. Realmente são dois jogadores essenciais no time. Mas a gente vê outras franquias, outros times perdendo jogadores, como o próprio Redskins. É um dos times com mais jogadores no departamento médico lá e continua competitivo, né? Óbvio que perdeu o nível, né? O time caiu, mas mesmo assim consegue competitivo. O Cowboys não consegue correr com a bola. A defesa permitiu muitas big plays, né? Foi praticamente o jogo inteiro, assim. De novo, mais uma vez, uma jogada em que um jogador consegue percorrer mais no meio campo até a endzone, foi o Keenan Allen, realmente fez uma grande jogada, mas jogadores ficaram olhando, perderam tackles, foi a mesma coisa contra os Chiefs lá, aquela Hail Mary do Hill, né, que ele foi até a endzone, então, de novo, a mesma coisa aqui, e realmente o Rivers teve um grande jogo aqui, né, o ataque terrestre não está funcionando tão bem, o Gordon caiu nos últimos jogos, né, mas o ataque aéreo está sendo mais do que o suficiente. A linha ofensiva está protegendo muito bem o Philip Rivers, mas além disso as jogadas também estão sendo muito boas. Quando o Cowboys conseguiu chegar nele, ele se livrou rápido da bola, o desenho das jogadas está indo muito bem, os recebedores estão conseguindo sair bem na marcação, o Keenan Allen está jogando muito bem, inclusive está começando a entrar na conversa de Comeback Player of the Year, né, que é o cara que eu acho que tá jogando bem, né? Ele tá jogando muito bem, tá sendo um dos principais nomes desse time, e a defesa também, né? E do outro lado, eu acho que o Bosa também começa a entrar na conversa para ser um dos principais candidatos dos jogadores defensivos do ano, né? Tem jogado muito bem. E do lado dos Cowboys, realmente, eu acho que quando o Elliott voltar, o time já vai estar desclassificado, né? Não vai ter mais chance pro time. Não está conseguindo ser competitivo. O Dak Prescott está sendo uma decepção nesses últimos jogos. O time até consegue segurar bem contra os Eagles e contra os Chargers também. O primeiro tempo segurou, né? Os times estavam com dificuldade de jogar. Tanto é que o Chargers foi para o intervalo ganhando de 3-0. Então é um placar bastante apertado. Mas no segundo tempo o time cede bastante, principalmente a defesa. E porque o Dak Prescott está executando mal suas jogadas. Quando está sendo exigido, quando o time não está conseguindo correr. E aí ele tá lançando interceptações, foi de novo nesse jogo. 2 vezes, né? E curioso que essa era a melhor característica dele, né? Basicamente, cuidar bem da bola. E não são lances casuais ali, que são com o recebedor que não conseguiu pegar a bola. Porque ele errou mesmo, né? Então, realmente, dentro da divisão hoje, eu diria que tá no mesmo nível do Redskins, ou até um pouco atrás, jogando esse futebol. E o jogo entre os dois agora... é até difícil ver o time dos Cowboys ficando em segundo lugar, né? Porque o Eagles já levou a divisão, isso já é um fato. E pro Cowboys realmente uma grande decepção. Eu acho que a temporada acabou nessa derrota aqui em casa de novo. Eu também acho.
A gente até vendo o jogo, né, a gente falava da questão do Prescott, né, o que será que está acontecendo? Será que é uma fase? Será que esse é realmente o jogador que ele é? Será que era uma fase Porque, ano passado, né, ele superou muito as expectativas no primeiro ano. Até demais, até para um jogador que foi draftado muito longe dos principais dessa posição, né, no último draft. Então, a gente começa a tentar perceber se isso vai ser uma constante, se isso é só uma fase, que nem o time inteiro também está passando por uma fase. A gente não vê aí o Dez Bryant jogando bem, a gente não vê nenhum jogo corrido, a defesa errando tackles, né? Foi um passeio dos Chargers, principalmente no segundo tempo. Então eu acho que é um pouco dos dois, a gente tem que ter calma com o Prescott também, né? Acho que o Dallas investiu muito nele depois que mandou o Tony Romo embora. Então não acho que também vai... Eu acho que o momento é mais também um pouco na cabeça do time. O time parece realmente abatido, né? Exatamente por isso também acho que Dallas não briga mais nessa temporada. Eu acho que esses eram jogos importantes até para a moral do time, porque muito se fala que o Dallas é 50%, 40% exatamente. E assim, a gente tá começando a talvez perceber que talvez realmente seja. Eu acho que dá pra colocar uma porcentagem maior. E eu acho que na cabeça dos jogadores, né, eles estavam pensando que não, vamos mostrar que o time é mais do que isso, a gente não tá aqui à toa e não é isso que tá acontecendo. Então, eu acho que para Dallas é um ano de começar a repensar algumas coisas também na questão do seu elenco, porque ele não deu uma resposta boa a essa saída desse jogador, que é realmente o principal jogador do time. Do outro lado, né, o Chargers é realmente o melhor time da sua divisão agora, o mais confiável, pelo menos. O ataque funcionou muito bem, o ataque aéreo, né? A gente viu o Keenan Allen realmente, ele é um jogador até diferente dos principais recebedores da NFL. Porque ele não é muito forte, não é muito alto, mas ele é muito rápido, ele sai muito bem dos tackles, né? E ele sempre parece que ele tá aberto. Então ele é um jogador muito interessante, acho que por estilo do Rivers também. Eles se completam e eu acho que eles vão ser muito importantes ainda para os Chargers nessa temporada e até para o próximo ano. E a defesa jogando muito bem, né? Parando esse ataque dos Cowboys, mais uma vez. A linha ofensiva, como o Michel falou, acho que fez um trabalho que eu não esperava, né? Não acompanho tanto o Chargers, mas deu para ver como eles estão bem entrosados, né? E eu acho que isso é muito importante pro Rivers, até pela idade que ele tem. E vamos ver, eu acho que tudo depende do Chargers não ser o Chargers, né? Não acontecer aquelas coisas que parece que só acontecem com esse time. Porque acho que se tudo correr como normal, a gente vê o nível que eles vêm jogando e o nível que o Chiefs vem jogando e o Raiders, a gente, nos duelos diretos, eu não consigo ver esses times batendo o Chargers. Então eu acho que essa equipe tem tudo para ir para os playoffs, sim. Não sei em que posição, em que situação, mas jogando do jeito que está jogando agora, merece. Eu acho que esse time aí conseguiu se livrar basicamente do pior ponto, né? Que era aquela falta de sorte também, né? Então eu acho que a partir disso, né, já tem um time bom. Eu também não consigo ver esses outros times vencendo deles. É claro que confronto direto é sempre outra história, né? O Raiders, quer que ou não, ainda é um time forte. O Kansas, não dá mais pra saber o que esperar desse time, mas no momento acho que o Chargers tá tranquilamente acima, né? Então, vamos prosseguir aí, então. Eu acho que o jogo que a gente colocou como um dos destaques da semana, né? Pelo menos do domingo era o melhor jogo, né? New Orleans Saints contra o Los Angeles Rams. Eu confiei aí no Saints. Acho que, na verdade, eu coloquei o Rams um nível abaixo, né? Eu esperava que na experiência o time não ia conseguir bater esses principais aí, esses times que têm mais tempo né, lutando por playoffs e com mais jogadores com mais história. Mas não foi o caso, né? Acho que o Rams dominou basicamente o jogo inteiro. Depois que abriu o placar ali, mais ou menos com 5 minutos do primeiro quarto, ficou na frente no placar o jogo inteiro, absolutamente inteiro mesmo. E não teve nenhum momento ali que você olhou assistindo o jogo que você pensou, agora o Saints vai virar, né? Até no final, quando o Goff foi interceptado ali e o Saints conseguiu diminuir a vantagem, você ficou pensando, acho que essa vez não vai dar pra fazer a mesma virada da semana passada, né, pro Saints. Então, porque o Rams estava jogando bem, né? Sim. O Goff aí conseguiu um caminhão de jardas, né? Ele que é um dos principais aí da temporada nesse quesito, né? São 354 jardas pra ele nesse último jogo. O jogo corrido nem jogou tão bem assim, né? Não foi um dos principais, então realmente acho que o destaque foi o jogo aéreo, né? E acho que isso é mérito para toda a coordenação ali que soube explorar realmente a deficiência do Saints no jogo, né? Porque tava com alguns desfalques ali na secundária. E então, nada melhor do que alongar o campo, jogar um monte de bomba aí, né? Que é uma coisa que esse time gosta de fazer. E
conseguiu, né, vencer o jogo. Eu acho que pelo lado dos Saints, o Drew Brees teve uma partida normal, assim, não foi muito boa, mas também não foi ruim, né, ele não comprometeu, não teve turnover, nada disso. E o Kamara é o cara, né? A gente falou no começo do ano do Hunt, depois teve alguns jogos ali que acho que o Hunt já tava caindo um pouco de nível, mas o Fournette tava jogando muito. Mas de umas semanas pra cá, com sobras, o cara, esse running back dessa classe mais constante é o Kamara, né? Porque ele teve um início bom, até agora, nessa metade da temporada boa também. E agora tá jogando muito nos últimos jogos, né? Então foram aí, ele quase 188 jardas no total pra ele, né? E a maior parte nem foi jardas corridas, né? Foram 101 jardas de recepções. Então ele realmente tá fazendo de tudo nesse ataque. Por enquanto, eu acho que ele já até passou ali pra ser o calor ofensivo do ano, né? Vamos ver como é que vai ser. Óbvio que ainda faltam 5 jogos, né? Pra acabar a temporada, mas o cara tá jogando muito. O Rams, ele a partir desse jogo, ele tem vários jogos da vida da franquia. Esse era um. Eles precisavam aproveitar, tiveram essa chance, né, de não enfrentar o Latimore. Isso fez toda a diferença também. E o time soube aproveitar muito bem. Eu acho que o jogo terrestre foi funcional, não foi o principal ali, mas ajudou bastante o time a avançar. O Goff teve um grande jogo. Destaque também para essa linha ofensiva, que é muito boa, protege muito bem ele. Ele foi sacado 4 vezes porque pegou o Ken Jordan. E o cara tá jogando muito. Ele tá jogando muito. Mas mesmo assim, em várias jogadas, no segundo touchdown, o Goff teve quase um minuto para poder lançar. Muito tempo lançando ali. Então, e soube espalhar bem os jogadores, né? O Watkins, que fez o seu primeiro touchdown ali no jogo. O Cup também, o Calhoun, jogando muito bem, aparecendo ali. O próprio Gurley também fazendo suas recepções. Então, um time que tá jogando muito bem ofensivamente. Eu acho que foi uma das melhores partidas defensivamente do Rams também. Tá? Eu acho que conseguiu anular até certo ponto o Brees, né? Conseguiu marcar muito bem os recebedores. Ele não teve um grande jogo. E o Kamara foi o principal do time ali, né? A gente tinha falado que essa defesa ela não é tão boa contra running backs, principalmente da característica do Kamara, que é um jogador que corre muito bem com a bola, consegue receber, ele foge muito bem dos tackles, foi um grande jogo dele. Talvez o melhor na temporada. Também acho que no momento é o principal calor ofensivo. Passou o Hunt. Eu acho uma vitória, uma derrota normal para o Saints. Ainda mais desfalcado, pegou um dos melhores times ali da NFC. Fora de casa também. Fora de casa, né? Então, bastante normal. Ainda é líder da sua divisão, né? Ainda mais por causa dos confrontos ali. Mas essa sequência final vai ser bem complicada para o Saints também, né? Tanto o Rams ele tem confrontos difíceis, mas mais fora da divisão, né? Pegando só o Seahawks, e já o Saints tem confrontos mais difíceis dentro da divisão, né? Porque ainda vai ter que jogar contra os Panthers, né? É o time que está com a mesma campanha, e os Falcons crescendo muito. Então vão ser esses resultados que vão definir quem que vai levar essa divisão. E óbvio também quem vai para o wildcard ali, porque são times que eu acho que pelo menos 2 vagas dentro dessa divisão vão para os playoffs. Talvez até... eu acho bem provável e os 3. Do jeito que a coisa está indo, eu acho bem provável. Então, vitória importante dos Rams, ainda sabendo que o Seahawks ia pegar o 49ers, né? Praticamente sabendo que o time ia ganhar. E o Rams continua líder, né? Só depende dele para levar a divisão. Óbvio que não é uma das tarefas mais fáceis, porque ainda tem que pegar Eagles, pegar o próprio Seahawks, pegar Titans fora. Mas essa vitória em cima do Saints mostra que esse time tem força. Apesar da juventude, ele tem condições de bater times mais experientes. Então, grande campanha do Sean McVay esse ano. Exatamente. O Saints, assim, a gente já esperava que o Saints em algum momento fosse perder uma partida, né? Apesar do ano muito acima da média, eu acho que pelo equilíbrio dessa conferência também, esse tipo de jogo é um jogo muito aberto, né? Muito difícil até de dar palpite. E acho que foi uma derrota natural, como o Michel falou, uma derrota normal. Acho que a equipe tem tudo para continuar jogando muito bem. O que deixa um pouco aí a pulga atrás da orelha é a questão que é a segunda semana seguida que a defesa cede um pouco mais de jardas do que ela vinha cedendo. Obviamente, nesse caso, tem bastante a ver com os desfalques. Até se você ver as chamadas do Rams na endzone, principalmente, algumas no jogo inteiro também, a gente vê como eles exploraram realmente esses corners diferentes que jogaram pelo Saints nesse domingo. Então, normal, eu acho que a defesa já não era muito boa, então a gente sabe que se não tem os seus principais jogadores, vai cair o nível e é normal. Obviamente, a equipe vai tentar de tudo para voltar com esses jogadores no momento certo, quando estiver nos playoffs, né, caso seja necessário.
Mas a gente começa a perceber que talvez a defesa contra ataques um pouco mais poderosos, talvez ela ainda possa tirar a chance da equipe chegar a um Super Bowl, por exemplo, chegar a uma final de conferência. Mas óbvio, é muito cedo. Eu acho que foi mais méritos do Rams, né, no geral. Acho que a equipe, depois de uma derrota para os Vikings, que depois daquele primeiro drive, o Rams foi totalmente atropelado pelos Vikings. Então voltou, pegou uma equipe tão boa quanto os Vikings, né, e mostrou que é competitivo. Boa partida do Goff, acho que isso é muito importante, porque ele realmente está mostrando que ele é o líder desse time, né? Por mais que o Gurley seja o grande playmaker, eu acho que o Goff fazendo esse tipo de jogo contra equipes desse porte, eu acho que mostra que realmente como ele evoluiu nessa temporada e como ele provavelmente vai ser o quarterback dessa franquia por muito tempo. A primeira escolha do draft. Exatamente. Eu acho que ele tinha essa pressão nos ombros dele, eu acho que ele está mostrando que ele pode ser realmente... Era uma questão de tempo, né? É bom lembrar que a equipe não jogou com Woods, e aí, como o Michel falou, ele mesmo assim conseguiu distribuir bem a bola. Tem outros jogadores ali, o Austin, o Cooper, né, que é um jogador que também no time dos especialistas é um jogador muito bom. Ontem ele fez muita diferença também. Então, esse Rams tem um ataque que não tem tantas estrelas, apesar do Gurley e do Watkins também, que é um jogador um pouco mais famoso, mas é um ataque que funciona muito bem exatamente por isso, porque todo mundo participa. Você nunca sabe o que o ataque do Rams vai fazer. Então eu acho que isso surpreendeu um pouco a equipe do Saints ontem também. Do outro lado, destaque para o Kamara, para mim também é o principal jogador, o principal rookie ofensivo do ano, né? Ele recebendo a bola é muito bom também. Eu acho que isso é extremamente importante para o esquema de jogo do Saints, porque eles têm um jogador como Ingram, que é muito mais força física, e agora eles têm um jogador como Kamara que complementa, né, esse ataque. Mas eu acho que é uma derrota normal. Acho que para o Saints é até bom perder nesse momento da temporada, começar a ver algumas coisas, principalmente na sua defesa, até para os playoffs, né? Mas uma derrota que eu acho que foi mais mérito dos Rams, realmente. Porque é um time que está mostrando que quando chegar nos playoffs, eu acho que vai ser competitivo. Principalmente porque se ganhar a divisão, joga a sua primeira partida em casa. Eu acho que isso pode fazer muita diferença, né? Mas jogão, acho que foi um bom jogo, acho que cumpriu as nossas expectativas, realmente. Bom, então tá, né? Pra prosseguir, vamos falar aí sobre um jogo que acho que acabou entrando nos destaques mais por como o jogo foi, né? Porque teoricamente não era, né? Tô falando de Steelers aí e Packers, né? Teoricamente o Pittsburgh era bastante favorito, né? Por contar com o Packers aí desfalcado, que a gente já sabe, né? E é um time mais forte mesmo, né? Naturalmente falando. Mas, no final das contas, o jogo acabou sendo decidido aí por um field goal, né? No finalzinho, faltando literalmente 1 segundo. Foi o que fez o jogo aí ser decidido. E o Steelers saiu com a vitória, mas o jogo foi muito interessante, né? Acho que o que mais surpreendeu, na verdade, foi o Green Bay fazendo tantos pontos, né? Não tinha feito 2 touchdowns aí nos últimos jogos, né? Mal tinha feito tantas pontuações. Nesse jogo fez vários, né? O Hundley acho que teve uma boa partida. Teve um momento do jogo que ele tava com o rating perfeito. Então ele basicamente aí tinha lançado 2 touchdowns, quase tinha errado um passe. Então realmente foi uma partida de outro nível dele, né? O que é interessante, né? A gente pode, de repente, né, se ele continuar jogando bem, ele pode também cavar em uma vaguinha em algum outro time, né? Ou pode continuar mesmo no Packers realmente como reserva, mas é interessante que dá pra perceber que talvez esse jogador tenha um certo futuro, né? A gente teve umas partidas meio ruins dele, então a gente ainda fica difícil analisar isso, né? Talvez também tenha sido só um dia específico, né? Mas realmente foi legal e acho que esse equilíbrio do jogo pelo menos deu graça, né? Porque esses jogos da noite, obviamente, são os jogos mais assistidos, né? A maioria das pessoas realmente para assistir futebol americano nessas horas, né? E foi um bom jogo. Ao contrário do que a gente achava. Eu, particularmente, quando eu fui assistir o jogo, pensava que o jogo ia ser aí uns 40-7, aquela tradicional goleada, né? Mas não foi bem assim, mas o Steelers venceu. Acho que foi até bom que não mudaram o jogo, né? Porque muita gente até pediu pro Rams e Saints ir para esse horário, o que seria bem justo. Mas acho que muita gente não ia ver o jogo dos Steelers e Packers, né? Porque ia achar que os Steelers ia atropelar e tudo mais. Não foi o que aconteceu, ainda bem, foi um grande jogo. Os Steelers mostrando que tem certas dificuldades contra esses times mais fracos, né? Mais desfalcados. O Packers, não só desfalcado o Rodgers, mas também de várias peças. O seu backfield perdeu 2 running backs,
A defesa perdeu também o Clay Matthews, não jogou ontem, então um time bastante desfalcado que conseguiu ser competitivo e quase ganhou o jogo. Principalmente contra essa defesa do Steelers, que é uma das melhores da NFL. Cedeu algumas big plays bem estranhas. Teve aquele touchdown que acho que é um Cobb que estava completamente livre para fazer o touchdown, então foi uma partida bem estranha da defesa. O que salvou o time foi o Brown. O que ele fez ontem é inacreditável, recepções que só um jogador do nível dele para poder fazer. Tá chegando no final da temporada em que o Bell e o Brown estão sobressaindo nesse ataque, estão fazendo a diferença. O próprio Big Ben também conseguiu algumas conexões bem interessantes, eu acho que ele jogou muito bem. Cometeu alguns erros também. Cometeu alguns erros, mas quando precisou ele levou. Fato, quando precisa ele joga. E então a gente fica nesse questionamento. O Steelers é um dos times mais fortes da AFC, com certeza. Eu acho que ainda continua sendo a segunda força atrás dos Patriots. Mas qual é o time aqui, na real? É esse que tem dificuldade contra os times menores, como o Jaguars e como foi contra os Packers? Ou é o time que, quando pega os times maiores do mesmo nível, joga um grande futebol? Então a gente não sabe até que ponto está esse time. Mas obviamente a gente ainda coloca como as principais forças, não tem como ser diferente. E para o Packers, acho que foi a melhor partida do Handley como titular dos Packers. Jogou muito bem. Ele tem uma mecânica um pouco estranha. Às vezes ele faz os lançamentos e ele acaba saindo do chão. Ele dá uns pulos, é bem estranho, mas foi um grande jogo. Ele conseguiu conectar todos os seus recebedores. A gente sabe que esse corpo de recebedores ajuda muito ele. E eu acho que também ele precisava jogar muito porque o backfield estava desfalcado. Não tinha muita gente para poder ajudar ele, tirando o Williams, que eu acho que até não fez um jogo ruim. E a defesa me surpreendeu também, até certo ponto, porque apesar de ter cedido 31 pontos, né, foi contra o Bell, né, um dos melhores ataques ali da NFL. Eu acho que conseguiu segurar em bons momentos ali. Então, eu acho que playoffs não, mas é um time que pelo menos vai brigar até o final pelo orgulho próprio. E com esse jogo mostrando que talvez as próximas partidas não sejam tão fáceis como a gente imagina. Eu acho que talvez principalmente dentro da divisão, talvez contra Lions e Vikings complique a vida desses times. Vamos ver se não é o mesmo caso dos Steelers, né? Um time que vai complicar, só que o contrário, né? Vai complicar contra os times fortes ali. E daí, eventualmente, por exemplo, contra um Ravens da vida, que não é um dos melhores times da liga, o time nem liga, né? Acaba perdendo daquele. A gente espera que continue assim, né? Pra ter mais jogos de qualidade dentro da NFL. Mas o Steelers, vitória importantíssima, né? Pra não se distanciar do Patriots, porque acho que o pensamento dentro da divisão acabou. Eu acho que não tem que se preocupar com os times dali. A preocupação é com o Patriots, ainda mais sabendo que tem um confronto direto entre eles. Só fica esse questionamento dos Steelers, né? Saber qual é esse time, quem que ele vai enfrentar, mas é um grande time com certeza. Muito da diferença a gente fala dentro dessa conferência do Patriots para os outros times é que o Patriots é um time muito regular. Esse seria um tipo de jogo que, jogando em casa, o Patriots provavelmente não teria tanta dificuldade como os Steelers tiveram. E os Steelers não é a primeira vez que acontece com os Steelers isso esse ano, né? Então, obviamente, isso não só aqui pra gente causa perguntas, mas com certeza que lá em Pittsburgh também. Né? Era um jogo que eu colocava pelo menos essa defesa dominando completamente esse ataque dos Packers, um ataque desfalcado, tanto na posição de quarterback quanto no backfield, como o Michel falou. Então eu não conseguia ver esse ataque fazendo 28 pontos. Quando eu vi que tinha dado 28 a 31 a 28, né, terminou o jogo, eu fiquei pensando como esse ataque dos Packers conseguiu fazer 28 pontos, sendo que tinha ido muito mal contra os Ravens, né? Não tinha feito nenhum ponto. Então, assim, óbvio, na NFL a gente já tá acostumado com isso, mas a gente sempre fica pensando, né, o que será que aconteceu? Porque essa defesa estava jogando muito bem. Mas, apesar disso, foi uma vitória muito importante. Eu acho que muito do que a gente considera esse Steelers favorito também é porque eles têm playmakers que outros times não têm. Ontem foi o Brown, acho que ontem quem chamou a responsabilidade foi o Brown, e a gente sabe que quando ele encaixa, ele vai muito bem, é muito difícil marcar ele é muito decisivo, né? Todo mundo sabe que a bola vai ir na mão dele, mas ninguém consegue marcar. Então ontem foi realmente de novo isso. Mas a gente tá esperando realmente esse jogo contra os Patriots, né? Porque o Steelers
tá indo mal contra equipes que teoricamente ele deveria jogar um pouco melhor e indo muito bem contra algumas outras equipes teoricamente mais fortes. Vamos ver como vai ser enfrentando a equipe dos Patriots, até porque nessa temporada, diferentemente das outras, a equipe realmente está brigando pela primeira posição na conferência. E a gente sabe que se acontecer um Patriots e Steelers lá pra frente, em janeiro, se o jogo for em Pittsburgh, é totalmente diferente. É totalmente diferente, porque ano passado o jogo foi em Boston e foi muito fácil, né? Então, eu acho que pro Steelers o importante é vencer sempre, ainda mais esse tipo de jogo. Mas vamos ver, é um time que ainda não convence a gente de que pode vencer de forma coletiva, né? Forma coletiva, com todo mundo jogando bem. Já conseguiu algumas vitórias assim, mas em alguns outros jogos precisou das suas principais estrelas. E do outro lado, acho que Green Bay, boa partida do Hundley, né? Eu acho que pra ele dar uma moral bacana. Eu acho que ele é muito novo ainda também. Ele é muito cru, ele parece ser muito cru, né? Como a gente tava falando, questão de mecânica, questão de ler o jogo também, ele é muito cru. E ele vai aprender muita coisa com o Rodgers também ainda. Eu acho que o Packers não vai querer também deixar ele embora depois dessa temporada. Eles estão vendo algumas coisas boas, né? Mas uma partida bem interessante pra ele e pra esse time que mesmo desfalcado mostrou aí que pode ser competitivo. Vamos ver se é competitivo até o final, porque né, também não adianta fazer um grande jogo nessa partida e não fazer nenhum ponto dos Ravens, enfim. Mas vitória importante para os Steelers, que continua muito forte, e estou esperando esse jogo contra os Patriots, sim. E vamos lembrar que esse jogo contra os Patriots é em Pittsburgh, né? Então, de certa forma, é uma vantagenzinha aí pro Pittsburgh, e o Patriots vai ter que jogar muito também, né? Então agora, para prosseguir, acho que para finalizar aqui esse nosso programa, né? Vamos falar um pouquinho das vitórias aí do próprio Patriots e também do Seattle Seahawks, né? Acho que são dois times aí muito importantes que também estão brigando por muita coisa nessa temporada, né? Ao contrário, como você disse, das outras, geralmente o Patriots já estava deslanchando, né? Mas esse ano não, ainda não tem nada garantido no sentido de mando de campo, né? Que é o principal. E o Seattle com mais dificuldades ainda, né? Atrás, né? Acho que era praticamente impossível imaginar isso antes da temporada, né? O Rams na frente do Seattle, né? Nessa posição do ano. Mas acho que os dois times ainda estão na briga, né? E falar um pouco aqui, o Patriots, ele acabou, obviamente, né, contra o Miami Dolphins. A gente já cansou de falar que não tem muita graça, né? Esse confronto é literalmente dois opostos, né? É um time tão consistente, com um quarterback muito bom, obviamente, um dos melhores da história, treinador, um dos melhores da história, contra um time que é uma bagunça completa, né? Não tem quarterback, não tem nada. É um time que realmente é muito, muito difícil você conseguir analisar ele por causa disso, né? E o Patriots venceu aí de forma tranquila. Eu só queria destacar aqui que a vida do Tom Brady não foi tão fácil quanto você pensa, né? Quem não assistiu o jogo e vê o placar, pensa, tranquilo. Foi tranquilo, de fato? Foi. Mas o Tom Brady foi interceptado, uma coisa que não acontece com tanta frequência, né? Ele sofreu 2 fumbles, um deles, inclusive, foi recuperado pelo Miami. Então isso mostra que também a defesa do Miami até tentou, né, fazer uma coisa ou outra ali durante o jogo, mas realmente não tem comparação. Os ataques, acho que é uma diferença muito abismal, né? O Tom Brady lançou 4 touchdowns, 227 jardas, e o jogo corrido foi o principal destaque, né? Porque o jogo corrido do Patriots não é o ponto forte do time, todo mundo sabe disso, mas correu 196 jardas. Então, obviamente, se o Tom Brady, que a gente, desde que ele entrou nos Patriots, a gente já tá acostumado a, basicamente, no ataque, ele joga, é o ataque aéreo jogando, né? Volta e meia tem corrida e tal, mas nem de longe, não é um destaque. Mas se ele já é bom sozinho, lançando 40 bolas por jogo, imagine se ele puder contar com 196 jardas terrestres, né? Obviamente, alivia muito a barra dele. Então, acho que essa vitória aí foi tranquila, obrigação. Mas também tem que cuidar um pouco com esses turnovers aí, que por mais que não aconteceram, né, contra um time fraco, imagine quanto enfrentar os Steelers, né, que é um time com uma defesa muito mais forte. E eu vou falar aqui também sobre Seattle, acho que foi uma vitória ao natural, né, o Wilson começou meio mal ali, cometeu um erro logo no primeiro passe, né, mas depois ele recuperou, né, a forma boa, a forma natural dele, 228 jardas, 2 touchdowns, o time não teve muito o que fazer ali, né, também porque obviamente o 49ers não vai fazer muita coisa, né? Acho que o principal ponto de destaque desse jogo, ainda por cima, pra mim, foi o final do jogo, quando o Garoppolo entrou, 2 passes e um deles foi pra touchdown, né? Porque o Bittard... O que eu acho curioso aqui é que o Bittard não tá jogando mal.
nem de longe. Mas a torcida, né, não tá apoiando muito o cara, vamos dizer assim, né? Ela quer o Garoppolo, acho que pelo nome, né? O que eu acho engraçado também, porque o Garoppolo também não fez nada até agora, né? Eu vi muita gente falando que a decisão do treinador, do Shanahan, de manter o CJ Beathard era inadmissível. Eu não consigo entender por quê. Até porque faltam 5 jogos na temporada. Então o Garoppolo pode jogar esses últimos 5, por exemplo. É tempo suficiente pra você ver ali como ele vai se comportar, né? Então o Seattle venceu, o Patriots também e vão seguir na disputa, né? Eu acho que o Patriots é o time mais confiável da AFC, com certeza. Tá junto ali com o Eagles, né? Lá pra frente a gente vai ver quem que é realmente o time mais confiável. A gente tende a ir um pouco mais pro lado do Patriots, pela experiência, pelo Brady, pelo Bill Belichick e tudo mais. Eu acho que na AFC, acho que mesmo se o Patriots perder esse jogo para os Steelers, o que vai ser totalmente normal, eu acho que no final ainda esse time vai ficar em primeiro lugar. Eu não tô vendo esse time falhar tanto contra times mais fracos como os Steelers. O Steelers parece que em algum momento vai perder esses jogos que a gente acha que não vai perder, né? Perder por um... Tudo bem, são jogos dentro da divisão, mas não é impossível ver os Steelers perdendo pro Ravens ou pro próprio Bengals. Não, ainda mais que joga com o Bengals fora ainda. Então, o que não vai acontecer com o Patriots, a gente não vai ver ele perdendo pro Jets, pro Bills ou pro Dolphins. Ele vai ganhar esses jogos. Vai perder se colocar o time inteiro em reserva. E eu ainda tenho dúvida. Contra o Dolphins, pelo menos. Se for o time reserva inteiro contra os Jets, eu acho que vai ter um jogo mais equilibrado. Mas eu gosto do Dion Lewis, eu acho ele um bom jogador, ele é um running back que quando tá bem inspirado ele consegue ajudar muito esse time, que não consegue muitas jardas terrestres pro jogo, né? Sempre ali é o Tom Brady dominando, né? Fazendo mais de 80% dos pontos ali, mas nesse jogo eu acho que foi um pouco mais equilibrado, né? Aproveitou ainda mais as deficiências dessa defesa do Dolphins. Tem alguns bons valores, é um time que poderia fazer mais, principalmente pressionando. Tem alguns bons jogadores naquela linha, principalmente o Sul, mas que não estão rendendo. Né? O Sul ainda tem um contrato de quarterback, ele até agora não jogou aquilo que se espera dele. Né? Então, eu acho que o Patriots podia errar nesse jogo. Então, acho que é um jogo que vai errar, o Bill Belichick vai consertar para os próximos jogos contra times maiores, não cometer esses erros. E sem falar, eu ia falar da defesa, mas eu vou deixar você falar, porque você vai falar o que eu ia falar, provavelmente. A defesa tá acho que atingiu o seu nível máximo ali, né, que é consistência. Não é a melhor defesa da NFL, mas é uma defesa extremamente consistente. Eu não vou ver essa defesa tomando 30 pontos agora, vai ser muito difícil. Então é uma defesa que tá cuidando bem, tá conseguindo pressionar relativamente bem. Foram 7 sacks nesse jogo. Então tá cada vez melhor e a secundária também cuidando muito bem. Então eu acho que o Patriots finalmente está na sua consistência, né? Todas as unidades funcionam. Do jeito que a gente espera, então é com certeza o time mais confiável ali daquela conferência. E do Seahawks era também outro time que precisava ganhar, tanto o Patriots quanto o Seahawks eram vitórias por obrigação ali. Né? Eu nem sei qual time ali é pior, o Dolphins é mais bagunçado, isso com certeza. Talvez o nível técnico seja um pouco melhor que o 49ers, tem algumas armas a mais. E eu acho que foi mais um jogo bom do Russell Wilson. De novo, a maioria dos pontos foi dele, porque o jogo TS não funciona muito bem. Tudo bem que pegou uma defesa que não é uma das melhores da NFL, não é uma defesa que pressiona muito o quarterback, mas eu acho que a linha ofensiva jogou bem. Essa é uma linha ofensiva que permite sacks e pressões de qualquer time. A gente sabe disso. Se a defesa é boa ou ruim, não. E nesse jogo não aconteceu. Foi um jogo com menos faltas, né? Isso foi surpreendente também. Eu acho que a volta do Joker ali junto com o Dwayne Brown foi muito bom para essa linha ofensiva. Conseguiu proteger um pouco mais o Russell Wilson. O Richardson jogou muito bem. E a defesa, a secundária ainda tem alguns problemas, né? Vai ser muito difícil essa secundária voltar ao nível que era com o Sherman, com o Chancellor. Vai falhar em vários momentos. Principalmente agora no próximo jogo contra os Eagles, a gente vai ver isso. Mas eu estou satisfeito com a defesa contra a corrida. Eu acho que a defesa está jogando muito bem. No primeiro jogo, o Hyde fez um grande jogo. Passou das 100 jardas, teve big plays também. E nesse jogo não, foi anulado completamente. E na questão do 49ers, eu concordo também. O CJ Beathard está fazendo um trabalho bem justo. Eu acho que ele não vai ser um grande quarterback na NFL, mas... tem tudo para ser um dos melhores backups da NFL se o 49ers quiser ele. E caso não queira, eu acho que ele vai ter chance em outros times também. Tá? Ele pode ser um quarterback ali entre razoável e ok, ou talvez, quem sabe, evolua, seja um grande quarterback.
mas eu acho que foi bem desnecessário o que a torcida fez ontem, quando ele se machucou, a torcida já estava comemorando com o Garoppolo entrando. Eu sei que a torcida não comemorou o fato do CJ Beathard ter se machucado, mas foi bem desnecessário, porque não vai mudar muito o cenário. Falta de respeito também com o cara que tá ali tentando, pelo menos. Né? Exatamente. Mas agora, com essa lesão, o Garoppolo deve ser titular, né? A torcida agora vai sossegar um pouco, né? E daí só falta o cara... É pior que o outro, né? Aí eu quero ver. Mas vamos ver então. Vitória importante do Seahawks, continua atrás ali do Rams, e assim como os dois times com tabelas difíceis, né? E agora é a vez do Seahawks pegar o Eagles e vamos ver quem que vai ser melhor. Hein? Apenas Você o deve Eagles. estar bem empolgado. Opa, acertou. Eu acho que, vocês falaram tudo, né? Eu acho que o destaque do Patriots aqui é realmente esses números de outras posições que a gente de vez em quando não espera tanto, né? Esse jogo corrido funcionando muito bem e o número de sacks também. Então eu acho que mostra realmente como essa equipe está chegando no seu auge nessa temporada, e daqui para frente a tendência é que o Patriots seja uma das equipes mais competitivas e difíceis de ser batidas na NFL nesse ano. Mas realmente, né, uma vitória muito fácil, a equipe de Miami não oferece nenhum tipo de resistência. E aí, na questão de Seattle, né, não é um time que mostrou, aparentemente não mostrou tanto contra o Patriots vem mostrando, mas é outra vitória que precisava ter sido completada, a equipe conseguiu, duelo de divisão, né, bom ver a linha ofensiva funcionando um pouquinho melhor, mas agora é um desafio muito grande, né, contra essa equipe do Eagles, porque essa pressão ao quarterback dos Eagles vem funcionando muito bem. E a gente sabe que essa linha do Seahawks, ela vai mal contra essas equipes que a gente sabe que tem muito talento ali. Ela já entra com aquele pensamento, acho que os times já entram também com esse pensamento de pressionar muito a linha ofensiva. Então vamos ver como Seattle vai reagir. E Seattle tem que vencer esses jogos, né? Pelo menos tem que vencer um jogo desses, né? Porque enfrentou o Falcons em casa, não conseguiu bater uma equipe que obviamente é boa, mas ainda estava começando a subir na temporada, e agora vai enfrentar a primeira ou a segunda melhor equipe da NFL nesse ano. Então, Seattle vai ter aí uma partida muito importante, até porque tá brigando aí cabeça a cabeça com os Rams, as equipes ainda se enfrentam, né? E questão do 49ers, eu acho que vai ser interessante ver, né, essa mudança também no quarterback, caso ela aconteça. Mas a equipe realmente tem que começar a pensar agora nas outras posições. Né? De novo, o ataque acabou não funcionando, o jogo aéreo é muito fraco, né? Foi muito fácil ali para a secundária do Seahawks mesmo, sem todos esses jogadores. Mas vamos ver, pelo menos uma coisa diferente aí para ver dos Niners nessa temporada. Vamos ver também até que ponto eles querem, porque a equipe está com uma posição bem alta no draft nesse momento, né? Então vamos ver como que vai funcionar esse 49ers agora, mas eu acho que pelo menos com essa mudança de quarterback vai ter um motivo a mais para assistir a equipe, né? O Garoppolo não vai querer perder jogos, né? Ele precisa vencer. Se alguém vai estar interessado em vencer essas partidas é ele, com certeza, porque ele tem muito o que mostrar. Então vai ser um pouco mais interessante ver esse Niners aí nesses próximos 5 jogos. Então é isso aí, né? Ficamos por aqui nesse vídeo aí dos nossos destaques. Vamos voltar em breve com os vídeos do 1 minuto, né? Falando aí sobre o resto dos jogos. E muito obrigado por assistirem. Valeu!